Alô, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que nos acompanha sempre aqui no canal do Baixada Esporte, o canal do YouTube, falando sempre direto da Baixada Santista, do CT Rei Pelé, como também da própria Vila Belmiro. E olha que este final de semana, atualizando as últimas informações do Santos, o Santos com muita movimentação no departamento de futebol, a diretoria em busca de reforços, muitas situações que acabaram deixando principalmente o presidente Andrés Rueda chateado com os argentinos, mas nós vamos falar muito a respeito disso. Mas eu queria falar que o Santos trabalhou forte nesse final de semana, onde o técnico Lisca praticamente definiu o Santos com a volta dos dois zagueiros, Luiz Felipe e Maicon, vão atuar contra o Fluminense. Importantes jogadores que retornam ao time nesse exato momento. O Maicon e o próprio Luiz Felipe tiveram a semana inteira em tratamento intensivo, foram recuperados e por isso são dois grandes reforços que o Lisca recebe nesse exato momento. Como também a entrada do Carlos Sanches, que está tendo aí um apoio muito grande por parte do treinador. O Lisca está gostando muito do papel do Carlos Sanches e por isso ele começa a partida contra o Fluminense. O time definido, praticamente sem alterações. João Paulo no gol, Matson, o Maicon, o Luiz Felipe e o Felipe Jonathan, o Rodrigo Fernandes, o Zanocelo e o Carlos Sanches, o Léo Batistão, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Esse é o Santos para enfrentar a equipe do Fluminense. É bom lembrar que no primeiro turno o Santos acabou empatando em 0-0 lá no Rio de Janeiro. Foi roubado aquele pênalti que aconteceu, legítimo no final do jogo, aos 48 minutos do final do segundo tempo. O árbitro não deu sim, foi o final da partida e acabou prejudicando o time da Vila. Bom, mas agora vamos atualizar as últimas informações com relação à contratação de jogadores, porque foi uma semana muito intensa, muitas especulações, muito falatório, muita gente passando informações e todo mundo vivendo a expectativa de que a diretoria do Santos iria divulgar dois jogadores nesta semana. Pelo menos foi aquilo que o Newton Drummond falou no próprio Baixada Esporte, programa que a gente tem diariamente na TV Santa Cecília, às 12 horas. Em entrevista exclusiva com o Newton Drummond, ele falou e confirmou: não vamos divulgar duas contratações. Praticamente uma já estava quase acertado, tudo acertado, e a outra já estava quase que 98% acertado. Só que aí as coisas acabaram emperrando, como é que foi o caso do Lucas Blondel, O clube argentino já havia acertado as condições propostas pelo Santos para negociar o jogador de 25 anos. O clube do Santos ofereceu uma quantia de imediato e o restante do valor seria parcelado a partir do ano que vem. O parcelamento que o Santos ia fazer no restante do pagamento. Só que os argentinos avisaram que queriam um valor maior de imediato e não queriam o tal do parcelamento, E aí começou a complicar a situação do Santos, porque o clube acabou falando uma coisa à diretoria há uns 2 dias atrás e na hora de bater o martelo acabou colocando esse empecilho, querendo que o Santos aumentasse o pagamento da entrada e que o parcelamento não deveria ser do jeito que o Santos disse. Quer dizer, anteriormente estava tudo acertado, depois voltou para trás. Por quê? Porque já tem clubes interessados nele, no jogador lateral de 25 anos, que na opinião de muitos é um bom jogador, e aí cresceu o olho do time da Argentina, Cresceu o olho, simplesmente foi isso que aconteceu. Acabou crescendo o olho e agora eles entraram no leilão. E o Santos falou: em leilão eu não entro. Se não for da maneira que nós combinamos, o Santos está fora e não abre mão daquilo que fez com relação à proposta. O time argentino, se quiser mudar, vai ter que procurar outro clube, não o Santos Futebol Clube. Com relação ao Franco Cristaldo, o atacante que o Santos tem muito interesse, o Santos acabou formalizando uma proposta à equipe do Huracan, da Argentina, pelo jogador. O negócio, porém, emperrou pela seguinte maneira. Os argentinos responderam que o valor está dentro do esperado. Tudo tranquilo. Mas que não aceitam o parcelamento sugerido pelo Santos. Quer dizer, o problema todo é que os argentinos estão com a água no pescoço, estão tudo duro lá, estão precisando de grana.
E aí, meu amigo, eles estão querendo tirar proveito desse momento. Se o Santos tem interesse nesses jogadores, os dois clubes, né, tanto o Tigre como o Huracan, estão querendo tirar proveito dessa situação. Só que o presidente Andrés Rueda também tem os seus problemas financeiros. E ele está cuidando das finanças do clube a ferro e fogo. E com isso não abre mão daquele parcelamento para ele cumprir com a obrigação que ele tem que cumprir. Com todos os problemas que o Santos tem, ele vem cumprindo de acordo com os acordos que ele vem fazendo. E ele quer fazer isso com a contratação tanto do Lucas como também do Cristaldo. Só que os argentinos já mudaram a conversa, cresceu o olho dos dois times e aí começa a ficar complicado a contratação desses dois jogadores. Bom, em meio a tudo isso daí, surgiu a conversa com relação a dois jogadores do Corinthians. Inicialmente, o Corinthians ofereceu ao Santos o Luan, o meio atacante do time do Corinthians, que não está sendo utilizado. O Luan está encostado e a diretoria do Corinthians quer negociar o jogador. Entraram em contato com os dirigentes do Santos, o presidente Andrés Rueda conversou com o presidente do Corinthians e foi a conversa que aconteceu, onde o Corinthians ofereceu o Luan sem custo nenhum ao time do Santos e ainda o Corinthians pagaria o salário integral do jogador. A informação é que ele ganha em torno de 700 mil e o Corinthians ia arcar com essa quantia. Somente depois de 10 jogos seguidos que o Luan pudesse ficar no time, é que o Santos pagaria 30% do salário do jogador, que seria na faixa de 210 mil reais. A diretoria está pensando com relação a essa possível contratação do jogador Luan. Com relação ao Luan, estão analisando junto com o Lisca. E aí, numa dessa, o Lisca ficou sabendo do Ramiro, o jogador volante do Corinthians, que estava na Arábia, retornou e o Corinthians não vai utilizá-lo. E aí também foi oferecido ao Santos. Quando isso aconteceu, o Lisca se interessou e pediu a contratação do jogador. Agora, o negócio está com a diretoria do Santos para analisar se contrata ou não o volante Ramiro, que é um jogador de 31 anos, né? E que numa dessa pode ser emprestado ao time do Santos e depois no final do empréstimo, se o Santos se interessar em contratá-lo, em definitivo, vai ser a proposta já com o passe fixado e aí quem sabe o Santos contrata. Mas em primeiro lugar, vai saber se ele vai ser contratado, se a diretoria do Santos vai aceitar essa proposta do Corinthians para poder negociar tanto o Ramiro como também o Luan. Vamos ver o que vai acontecer. A qualquer momento pode pintar alguma informação com relação a esses dois jogadores, como também a diretoria agora vai correr atrás de outros jogadores, somente um zagueiro, tem alguns nomes na pauta, o Santos está atrás de mais um jogador de ataque. Por isso, vivemos essa expectativa do que pode acontecer ainda esta semana. É bom lembrar que a janela se encerra no dia 20 de agosto. O Santos tem aí esses dias para tentar resolver as contratações nesses 19 jogos que faltam para encerrar o Campeonato Brasileiro e o ano para o time da Vila Belmiro. Meus amigos, a qualquer momento, pintou informação, eu venho para informar e trazer tudo o que acontece diariamente na Vila Belmiro ou no CT Rei Pelé. Tenham todos uma boa semana, um forte abraço a todos e olhem, pintou notícia, eu estarei de volta aqui. Saudações alvinegras, até a próxima, tchau!